Bom dia, lindonas e lindões. Segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao nosso café terapêutico, nosso encontro das manhãs de segunda, que acontece todas as segundas às 6h30 da manhã. Olha, nosso convidado já chegou, Ronaldo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, bom dia. Então, o tema de hoje é muito, mas muito especial e necessário. O ambiente adoece ou cura? Nem sempre conseguimos mudar o ambiente em que estamos, seja no trabalho, em casa, na social, né? Mas será que dá para se blindar? Será que dá para se blindar, né, das energias, da negatividade? E para falar sobre isso, o nosso terapeuta convidado é o Ronaldo Lopes. Vamos ver aqui se ele já... Vou enviar o convite para ele. Ronaldo, não tá dando certo eu te enviar o convite. Pede para participar, por favor. Olha se dá certo. Vamos ver aqui. Porque não tá habilitado. Não sei porquê, mas não está habilitado o convite. Vou aguardar um pouquinho, ver se dá certo. Gente, o que tá acontecendo com o Instagram? Que não, a gente não consegue enviar o convite. Peraí então, Ronaldo. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Pra gente poder iniciar essa live maravilhosa. Vamos ver. Olha se chegou o convite. Agora acho que deu certo, Ronaldo. Chegou? Agora deu certo. Bem-vinda, Andréia, à nossa live. Hoje a gente vai falar de um tema muito necessário. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito necessário, que é ambientes, né? Muito necessário, porque os ambientes, eles influenciam, né? Eles influenciam muito a energia do ambiente. E, né? Enfim, vamos desenvolver. Ronaldo, bom dia, tudo Bom bem? dia, Jana. Tudo bem? Hoje Tudo você bem veio também. tomar café com a gente aqui no Café Terapêutico. Isso. Obrigado pelo convite, Ah, viu? eu que agradeço por você ter aceitado, né? Você vir cá contribuir com a gente com temas tão importantes que é ambiente. Na verdade, a gente tem que cuidar muito da nossa energia, é muito importante que a nossa vibração seja uma vibração positiva, uma energia positiva, né? E a gente bem sabe que o ambiente tem uma grande influência, não é verdade, Ronaldo? Isso é verdade, viu? Com certeza, se você vive num ambiente não só de trabalho, né? Não, provavelmente a gente fala do ambiente de trabalho, né? Mas o ambiente em casa, Qualquer principalmente, né? ambiente. Tensão, críticas, pessoas negativas. Se você não tiver com a sua energia blindada, vamos dizer assim, Sim, com certeza você vai prover isso para você, não tenha dúvida nenhuma. é verdade. E, bom, Ronaldo, eu fiz aqui algumas perguntas que eu acho que são perguntas que a maioria das pessoas tem, né? Dúvidas que as pessoas têm para a gente poder desenvolver esse problema, esse assunto, na Sim. verdade. Então, vamos lá. Ronaldo, é verdade que o ambiente onde a gente vive ou trabalha, o ambiente que a gente frequenta, pode adoecer emocionalmente uma pessoa? E se sim, né? E como que isso acontece energeticamente? Olha, isso com certeza, né? Como eu te disse agora, se você está num ambiente carregado de tensão, de críticas, de desânimo, com certeza a sua frequência vibracional ela vai ficar fraca e com isso você vai absorver
aquele ambiente, né? Você vai passar a viver o que as pessoas daquele ambiente vivem, né? Não tenha dúvida nenhuma. A frequência sua vai baixar e sua vitalidade, então isso Entendi. pode afetar, sim, as suas emoções, não tenha dúvida nenhuma. Não está nem no script essa pergunta que eu vou fazer, não, mas até mesmo das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, por exemplo, aquela melhor amiga, o melhor amigo, um filho, um pai, a mãe, o marido, até mesmo vindo daquela pessoa que a gente ama muito. Com certeza. Às vezes as pessoas podem até achar que a gente está exagerando, mas é aí o pior É ali local. que mora o perigo. É aí que mora o perigo realmente. É aí onde as pessoas, muitas vezes não é nem maldade, mas elas vêm com as crenças delas, né? Então, às vezes, você quer ser um pouquinho diferente do que as pessoas do seu ambiente, do seu grupo então você passa a ser diferente delas. Então, é aí que elas fazem críticas ou elas começam a colocar coisas na sua cabeça para que você não saia daquele grupo, para que você mantenha ali, né? Muitas vezes, pai e mãe, eles querem te proteger. Só que essa proteção, eu vejo que eu já atendi muitos clientes assim, essa proteção não ajuda em nada. Pelo contrário, só piora, né? Só piora, porque você não deixa o filho crescer. Eu recentemente atendi uma moça com essa situação. Eles têm um comércio na cidade, que principalmente trabalha de final de semana, e a menina queria ser palestrante, queria fazer cursos para dar aula, e a família simplesmente fez de tudo para que ela não saísse desse grupo deles, né? Para que ela continuasse ali trabalhando nesse comércio, Uhum. não deixando ela se desenvolver e seguir o sonho dela. E ela estava se sentindo muito frustrada, com ansiedade nas alturas, né? Passando mal no ambiente de trabalho, que é dela, o comércio é da família. Mas ela não se sente Mas não bem, era, né? né? Porque desde criança ela trabalha nesse local. E ela tem sonhos. Hoje Não, ela tá com 35 anos, ela não conseguiu ainda fazer o que ela quer por causa disso, por causa desse da ambiente, pressão. dessa pressão, entendeu? É, e assim, olha como que uma coisa liga a outra, né? O nosso tema hoje é a gente falar de ambiente, porque de repente, até um objeto, até um objeto, ele pode ter influência. E olha, gente, que aqui por enquanto a gente não está falando de obsessão, a gente não está falando de espírito, a gente está falando apenas de energia. Sim. Como a gente não está adentrando a esse assunto. Então, mas um sofá pode até ter uma energia assim, ali de uma pessoa que ainda é viva, ou de uma pessoa que já partiu. E veja bem, a gente não está falando de obsessão, a gente não está falando de espírito, a gente está falando o quê? De energia. Então, o ambiente realmente, né, ele traz energias para nós. E aí vai depender se é energia positiva ou energia negativa, É verdade. vai depender se é intencional, se não é intencional. E de onde vem essa energia? De nós mesmos, das pessoas que ali frequentam, né? E essa energia vai depender de quê? Da frequência das pessoas. Então, assim, tudo bem, vamos desenvolver, que eu acho que já, né, o pessoal já está curioso, já está ficando curioso. Sim. E nem sempre, Ronaldo, a gente consegue sair, às vezes, de um ambiente tóxico, né? Então, a gente está supondo que esse ambiente é tóxico. E nem sempre a gente consegue sair imediatamente dele, né? Que seja no trabalho, que seja em casa, né? A gente, às vezes, não consegue sair, né? Trabalho, né? Às vezes, o trabalho, a pessoa ainda precisa planejar, às vezes, mudar de emprego. Ou, É às verdade. vezes a pessoa é dona ali do lugar, né? E ele precisa trabalhar este local, ou é dentro de casa, enfim, né? Então, nem sempre a gente consegue. O que que a pessoa pode fazer para se blindar dessas energias, né? E tem como se blindar também? É possível blindar dessas energias, né? Como que ela pode estar fazendo isso? Olha, é possível, tá? Você precisa treinar, criar novos hábitos.
Eu falo por mim, tá? Porque eu já trabalhei muito em ambientes muito tóxicos, né? E eu costumo sempre, assim, meditar pela manhã. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Às vezes a pessoa não tem esse hábito de fazer meditação, mas ela tentar uma meditação guiada, que eu acho que existem tantas meditações aí, você pode, eu prefiro, gosto de fazer pela manhã, porque eu acho que é o melhor momento da meditação é pela manhã, mas aí fica a critério de cada um, né? Uma boa oração também, eu acho que isso ajuda. Oração não na lamentação, isso tem que, as pessoas têm que começar a se acostumar a não fazer orações na lamentação, Sim, porque isso você não vai mudar a sua nossa, frequência em nada. Não vai muito mudar a sua energia em importante. nada. É muito importante isso que você está falando, porque às vezes a pessoa faz a. Porque o que que acontece? Por exemplo, meditação. A gente tem que desmistificar, porque tem gente que fala assim, eu não consigo meditar porque a minha cabeça é um turbilhão, a minha cabeça. Gente, a cabeça não vai parar de pensar. E meditação não é parar de pensar. A gente pode até voltar aqui, né, Ronaldo? Que é um tema muito bacana para a gente conversar. Uhum. Você vai voltar no próximo ciclo, a gente vai falar sobre isso, sobre meditação. Vamos Que a falar. oração também, gente, é uma meditação. Que você faça o Pai Nosso, né? Porque tem gente que diz, não, essas orações, por exemplo, vamos falar de orações católicas, né? Pai Nosso, Ave Maria, aquilo ali é muito, como é que fala? Decorado. Faça sentindo. Né? Se você é católico, né, gosta do Pai Nosso, do Ave Maria, faça a oração sentindo as palavras, falando pausadamente. Você vai ver que a oração muda. Se você é espírita, se você é evangélico, né, se você. Enfim, não importa a sua religião. Mas, como o Ronaldo falou, a oração, né, ela é muito importante. Né? Você fazer uma oração meditativa mesmo, que é aquela oração que você fala, sentindo as palavras, pausadamente. Tem a oração em 4 etapas, né, Ronaldo? Que é uma oração que eu faço todos os dias. Eu faço pela manhã e faço à noite, que para mim eu acho assim que é uma oração completa, Eu né? Porque acho. a gente pode até falar da oração em 4 etapas, né? Da meditação no nosso próximo encontro. É uma oração super completa e que nos livra dessa oração que você falou, que é essa oração suplicada, sofrida, que essa oração ela só vai atrair mais dificuldades, porque Mas você tudo faz a bem. oração sofrendo, lamentando, né? Aí você como eu te disse, você não vai mudar a sua vibração. É piorar, você vai piorar a sua vibração, né? Porque você já está na dor, você já está querendo mudar, aí você vai e pede mais, 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 mais. Então, quer dizer, a sua própria inteligência vai entender que você quer mais daquilo. Então, e realmente, a oração de 4 etapas lá do Bruno Gimenez, eu até faço por conta hoje, eu já até criei a minha, né? De tanto eu ouvir, de tanto eu fazer, hoje eu já não escuto mais. Já não precisa mais ser guiado, né? Mas Não, para quem não sabe, gente, digita no YouTube, oração em 4 etapas, que inclusive também eu vou narrar para me deixar lá no meu canal do YouTube. Vou legal. narrar na minha voz e tal, né? Mas os créditos realmente é uma oração canalizada pelo um dos nossos mentores, né? Que é o Bruno Gimenez. Então, gente, é facinho, digita lá no YouTube, oração em 4 etapas. Você vai conseguir fazer a oração guiada. Lá você vai encontrar o vídeo explicando por que que ela é em 4 etapas, que a gente também vai falar no nosso próximo encontro, né? Porque a gente fala em 4 etapas. Resumidamente, é porque primeiro a gente agradece. Gente, a gratidão. A gratidão é uma grande, pode chamar de ferramenta, de arma, de suporte para elevar a nossa vibração, que inclusive foi a segunda live do Café Terapêutico, Ronaldo, que nós fizemos, e quem foi a convidada foi a terapeuta Sandra Regina, que é um exemplo de gratidão, gente. Nossa, ela, né, ela tem uma história de vida muito bacana, uma vivência na atualidade agora muito bacana. Então, a gratidão assim, é uma grande ferramenta, um grande suporte que a gente tem para a gente elevar
a nossa vibração, né? E a oração em 4 etapas é isso. A gente agradece e a gente une com as outras pessoas também que estão orando, rezando, não importa a religião, não importa se estão orando, rezando naquele momento ou em outro momento, não importa de qual religião elas pertencem, não importa se são conhecidos ou desconhecidos. Então a gente une nessa egrégora. E depois disso a gente oferta, né, essa nossa gratidão, essa nossa energia a todas as causas do mundo. E por último, a nossa causa, né? Então, uma oração muito bonita, é uma oração que ela expande, né, Ronaldo? É uma oração que se expande. E eu até ia comentar sobre isso, né? Que um dos poderes que muitas pessoas às vezes não fazem porque acham que todo mundo fala em gratidão, gratidão, gratidão. Se eu soubesse o poder que a gratidão tem, mas falar gratidão sem sentir também não dá resultado. Mas pratique, mesmo que seja sem sentir no começo. Isso. Pratique com as pequenas coisas. Você falou uma coisa muito importante. Hoje eu sou grata por tudo. Porque no início pode parecer superficial, porque eu estou falando assim, baseado nas minhas experiências. Né? Eu não tinha o hábito de praticar a gratidão. E hoje eu pratico a gratidão todos os dias. Aí, quem assistir a live lá comigo, com a Sandra Regina, vai aprender umas receitinhas de como praticar a gratidão. Mas o que o Ronaldo falou é muito importante. Repete aí, Ronaldo, que pode parecer superficial. Sim, parece superficial, mas faça. Mesmo que agora no começo não seja assim, você não consiga fazer sentindo, mas tudo é hábito. Você vai praticando, você vai trabalhando e naturalmente a sua energia vai mudando. Só aproveitando esse momento que nós estamos aqui, eu era uma pessoa que eu tomava remédio toda semana. Eu já tomava remédio por antecipação. Antecipação. Se eu ia viajar com o meu trabalho, né, como sou músico, eu também, além de terapeuta, sou músico, tenho uma banda marcial na cidade, então eu já tomava remédio para dor de cabeça antes, que eu já imaginava que ia ter dor de cabeça. Eu já tomava remédio para gripe, porque eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha alergia de tudo. Praticamente vai fazer um ano que eu não preciso tomar remédio. Assim, às vezes uma dorzinha de cabeça, que eu sei o porquê que está me dando aquela dor de cabeça, e eu tenho outros afazeres, vou lá tomar, mas é muito raro. Por quê que eu quis entrar nesse assunto? Porque eu comecei a trabalhar a meditação, comecei a cuidar da minha frequência e comecei a trabalhar muito esse poder da gratidão. Agradecer, agradecer, agradecer. Hoje, eu vivo uma vida assim, tão mais tranquila, mais calma, as coisas parecem que se resolvem mais fácil. Remédio, tem remédio em casa, mas assim, por precaução ali, que às vezes precisa de alguma coisa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Seus problemas acabaram? Não acaba, não. Mas o que muda? O que muda? A forma que a gente... Como a gente vê e resolve os nossos problemas. Gente, o problema não acaba, não, viu? Não precisa pensar... Bom dia, Jaciara. Não precisa pensar que, então, meus problemas vão acabar. Não, os problemas não vão acabar, não, gente. A vida é assim. A vida, ela não é linear, né? A vida é com altos e baixos, altos e baixos. Mas o que muda, Ronaldo? O que muda? A diferença não é nos problemas acabar. A diferença é como você vai enxergar daqui para frente as situações que vêm. E como que vai resolver, né? Você consegue resolver com muito mais clareza. O problema vem, você para, você respira, você vê o que aquilo está querendo te trazer e você resolve. É assim que eu resolvo as coisas. Muito, é isso mesmo, Ronaldo. E continuando falando aí do que a gente, né, sobre essa questão de vibração, elevar a vibração, ambiente. Nossa, eu nem pedi para você se apresentar. Você vai se apresentar no final. É bom que você deixe seu Instagram para quem quiser conhecer o seu trabalho, né? Pode deixar. Bom, você já atendeu alguém que vivia em um ambiente muito negativo e que essa pessoa, né, e com a sua ajuda, conseguiu transformar a própria energia? Porque tem como a gente trabalhar, a técnica que a gente trabalha, Ronaldo, tem como a gente mudar o ambiente. Mas aí tem detalhes e tal. Mas quando a gente não tem como mudar o ambiente, né? A gente, por exemplo, está num trabalho, né? Alguém que conseguiu, então, transformar a própria energia sem mudar o lugar, né? Ou seja, se blindar, né? E o que foi determinante nesse processo?
resumindo, que eu confundi, eu misturei tudo aí. Você já conseguiu, né, tratar uma pessoa, né, mudar junto com a pessoa essa energia, essa vibração? E o que foi determinante para isso? Olha, praticamente todos os clientes que vêm fazer terapia comigo têm um problema de ambiente, seja no trabalho ou seja em casa. Né? Isso aí é tão comum, não deveria ser normal, mas é tão comum que a gente nem se assusta mais. Então foi o que a gente comentou agora há pouco. Eu sempre oriento as pessoas a trabalhar com a meditação, a respirar mais, a sentir um pouco mais a sua respiração. O poder da respiração também é importante. As pessoas às vezes não ligam muito para isso, mas você respirar fundo, soltar, isso aí faz uma limpeza Faz no uma cérebro, diferença. você expande seu campo de energia. Então, isso aí começa a fazer com que mude o seu ambiente ali, né? Eu trabalho muito a luz violeta, branca e dourada, eu gosto muito disso e explico para meus clientes também, imaginar a luz violeta, depois a luz dourada, branca, né, no caso, pela ordem, Sim, e para encerrar, então, a luz para dourada. brindar, Sempre né? isso, ensino também a bolhas. Imaginar você dentro de uma bolha dourada, ou dentro de um cilindro, que essa técnica de cilindro é bem antiga, né? Que para mim funciona. Durante as sessões, como a gente trabalha com a Aura Master, e o Aura Master ele dá um leque de opções, Sim, né? Então a gente trabalha, lógico, como você explicou, depende muito do que o cliente traz, que o cliente não traz só o problema de ambiente, ele traz outras situações, mas você vê que é o ambiente, que é o local onde ele está, que faz claro. ele ter os resultados que ele tem hoje. Tudo começa Né? com uma faxina, com uma limpeza. E como você já tocou no nome da técnica que a gente trabalha, você trabalha também com outras, né, técnicas, né, Ronaldo? Depois você vai apresentar aqui, que eu cometi essa gafe, mas não tem problema, você se apresenta. Sim, Porque a gente fica um pouquinho agitado, né? O Instagram estava querendo sabotar, mas não foi dessa vez. mas deu tudo Mas certo. então, já que você falou do Aura Master, né? Para quem está chegando agora, para quem não conhece, nós trabalhamos com uma técnica sensacional, né? Uma técnica que foi canalizada há pouco tempo pelo Bruno Gimenez. Gente, é uma técnica que não tem cunho religioso, tá? Eu gosto de deixar isso bem, bem realçado mesmo. A gente trabalha com energia, com a própria energia que temos, então não tem cunho religioso, né? E é uma técnica maravilhosa, é uma técnica que nos permite hoje trabalhar de forma otimizada do tempo. É uma técnica que a gente pode trabalhar presencialmente, é uma técnica que pode ser trabalhado online e é uma técnica que pode ser enviada à distância, tá? Resumidamente, é uma técnica, né, que a gente entra em concentração e a gente vai fazer alguns movimentos, né, que a gente trabalha apenas com movimentos na cabeça, aqui na testa, né, aqui no cardíaco, e repetir palavras, né? Mas é uma técnica que depende aí de quem está aplicando, do terapeuta e principalmente, né, da pessoa que está recebendo, né? E ela está aberta, né, a receber esse tratamento energético. E eu volto a repetir, não tem cunho religioso. E é uma técnica que são fluxos, né, que a gente pode aplicar de 1 a 3 fluxos, que a gente aplica a pessoa. E também a gente pode trabalhar o ambiente. Então, quando é um ambiente que é do seu domínio, que é a sua casa, que é a sua empresa, né, que é aquela sala que você, né, tem ou alugou, a gente pode trabalhar esses fluxos para trabalhar o ambiente. E quando não tem como, né, trabalhar o ambiente, às vezes você está num ambiente, por exemplo, no lugar que você trabalha, ou você mora numa casa que tem muitas pessoas, você pode trabalhar para você, né, trabalhar a sua energia. A gente né, trouxe aqui para vocês dicas, né, que você pode fazer meditação, e você encontra, gente, no YouTube, vários tipos de meditação, né, em vários perfis. Então, por exemplo, tem vários canais excelentes de meditação
guiada, se você não consegue meditar sozinho, né? Tem pessoas, eu hoje, tem dia que eu estou com vontade de fazer uma meditação guiada, tem dia que eu medito sozinha, né? Coloco uma música relaxante. Então, tem narrado na voz masculina, na voz feminina, tem vários tipos de meditação, mas nem sempre a gente consegue sozinho, tá? E não tem problema pedir ajuda, né? Nós já falamos também aqui em um dos nossos cafés terapêuticos, eu acho que foi com a Ivete, terapeuta Ivete, foi com a terapeuta Ivete. Então, nem sempre a gente consegue fazer sozinho. E aí que entra a gente como terapeuta, né, para te ajudar nesse momento aí, né, te ajudar a elevar a sua energia, te ajudar a conseguir ter mais clareza ou atingir um objetivo, né? E é aí que entramos nós, né, Ronaldo? E, Ronaldo, me conta uma coisa, como que os fluxos do Aura Master, né, que tratam, não só, que tratam nós, né, que são fluxos, a gente hoje já está com três, né, fluxos aí, três gerações de fluxo, que é os fluxos iniciais, e tem agora para família e ambiente. Então, a gente pode tratar fluxo específico para tratar a nossa relação familiar, para tratar os nossos ambientes, e mesmo que não temos domínio desse ambiente, para nos tratar. Então, eu vou falar de forma geral. Como que os fluxos Aura Master, né, pode ajudar a gente aí, né, a sair dessa sobrecarga, né, a trabalhar esses contextos difíceis, de forma geral. Bom, os fluxos, eles atuam limpando o nosso campo sutil, né? Então, quando você começa a fazer essas limpezas, você começa a perceber um ambiente, pelo menos para mim, meus clientes que eu sempre atendo, e todos os meus clientes, até eu sempre fui Aura Master, mesmo tendo outras técnicas, todos eles falam, tem o mesmo relato. As pessoas não mudaram, as pessoas continuam sendo as mesmas. Porém, a forma como ele passou a enxergar. Porque você já percebeu que tudo começa com a gente e termina com a gente? Né? Tudo começa com a gente e termina com a gente. Então, aquilo que eu enxergava nas pessoas, aquilo que eu enxergava no ambiente, não que você seja a pessoa tóxica, não. Causadora. A causadora. Não é você. Mas a forma como você começa a enxergar o mundo a partir do momento que você começa a tratar a sua energia, cuidar da sua energia, você começa a ver diferença nas pessoas. Você começa a entender que o outro está no momento dele, que o outro ele vive os problemas dele. Então você começa a perceber isso aí. Tem uma frase que eu gosto de falar sempre, que quando você muda, o mundo muda. Eu Quando uso muito essa frase. Seu mundo muda quando você muda. Eu uso muito essa frase. Eu adoro usar isso aí, faz todo sentido. Porque nós estamos, a todo momento, nós estamos em locais que tem pessoas tóxicas. Estou toda hora falando. Ontem eu tive um encontro de família, onde os assuntos eram os piores possíveis, assim, de doenças, de pessoas que morreram. E mesmo assim, eu estava lá. Eu não fico usando aquela frase assim, cancela, 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 que para mim isso nunca resolveu. Mas o que eu falei agora de pouco, o poder de você respirar, solta. Eu faço muito isso. Eu respiro, eu solto e parece que expande. Então aquilo não entra na minha cabeça mais. Então eu acabo criando essa blindagem, vamos dizer assim, né? Então eu vejo Ronaldo, que quando... deixa eu até fazer uma observação aqui. Você falou uma coisa muito importante, né? Que quando a gente faz, né? A gente começa a trabalhar a nossa energia, né? Gente, a Aura Master, vocês têm que conhecer. Dependendo da situação, né, a gente resolve com uma sessão, dependendo da situação, são algumas sessões, mas o diferencial do Aura Master é que você não adentra na dor. E na primeira sessão, você já tem um alívio imediato. E uma coisa que me chamou a atenção que o Ronaldo falou, e é o seguinte, quando a gente já faz, né, a primeira aplicação, que a gente já começa a ver diferença, não é as pessoas que vão mudar, é a sua visão que muda. Mas um detalhe muito importante, então eu viro um tapetinho para os outros pisar? De forma nenhuma. É a forma. Eu vou usar um termo que não é muito energético. Você desenvolve inteligência emocional para lidar com isso. Eu acho que a palavra é essa. Que eu acho que é uma palavra que sai do ramo de espiritualidade,
desses paranauê aí, de holístico. Então, vamos usar um termo assim mais geral. Você desenvolve inteligência emocional. Você tem mais inteligência para lidar com isso, com essas pessoas. Você concorda, Ronaldo? Eu te interrompi, né? Você desculpa. Eu interrompo, eu tenho que parar com isso. Não, tá certo. E às vezes a gente vai falando aqui e vai fugindo um pouco, né? Acaba ficando coisa para trás, mas faz todo sentido. Você não vai ser um tapetinho de ninguém. Você não vai baixar a cabeça e falar sim para tudo. Pelo contrário, você vai desagradar muita gente. Porque você vai aprender a falar não. A partir do momento que você começa a se blindar e você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, como eu expliquei, você começa a ver as pessoas de uma forma diferente. Só que isso não significa que você vai sempre concordar com tudo que as pessoas querem. Não, você vai falar não. Você vai Você aprender a vai falar se não e você vai desagradar as posicionar de pessoas. uma forma estratégica, digamos assim, né? Isso, é bem assim, entendeu? Então, e às vezes você está tão ligado a uma pessoa que você acha que aquela pessoa é a única na sua vida e você vê que não é só ela. E vão aparecer pessoas, né? A gente começa o quê? Ampliar a nossa visão. Gente, a gente começa a ver possibilidades. Onde a gente achava que não tinha solução, você começa a se abrir para possibilidades. Entende? Clareia. Você começa a ver possibilidades. Isso é muito importante. Porque aí você já até entrou na próxima pergunta, né? Porque quando é um ambiente de trabalho, tá? Normalmente trabalho, né? Às vezes é uma questão da pessoa ampliar, abrir a mente e falar assim, não, vou mudar de trabalho, né? Agora, familiar é algo mais complexo, né? E quando o ambiente é familiar, como lidar com pessoas que amamos, mas que tem uma energia muito densa, crítica, negativa? É possível conviver sem absorver? É possível sim, tá? Eu sempre falo que a chave para isso, ao meu ver, tá, é o amor. Então, tipo assim, a gente já falou muito aqui sobre o ambiente, sobre o peso da energia, e dentro de casa, para mim, eu vejo que é o pior, né? Como eu te expliquei agora de pouco. Inclusive, Pior. comigo aconteceu. Comigo já aconteceu, porque quando eu quis sair de casa para morar em outra cidade, eu ali com 18 anos, eu queria já ser maestro nessa época, eu recebi muitas críticas. A carga negativa dentro da minha casa foi muito pesada. Mas era porque eles que não queriam meu bem? Não, não só isso, né? Não queria que eu fosse embora. Esse era. Eu acho que pai, hoje eu sou pai, eu entendo, apesar de ter uma cabeça diferente, hoje eu não, eu solto realmente para que minha filha se desenvolva, para que ela siga o caminho dela, porque a gente não é eterno. Então eu sofri isso lá atrás, em 1994, acho que foi isso, ali no meu auge dos 18 anos. Mas sem eu entender, sem eu saber o que era terapia, eu me blindei na época. Por quê? Porque era um sonho, era algo que eu queria, era algo que eu já, sem saber o que era lei de atração, eu já, já conseguia me ver lá na frente. Eu já Entendi. conseguia me ver ser o regente da banda. Então, mesmo com as críticas que eu recebi, não digo só crítica, mas aquela carga negativa de você, não vai, que não vai dar certo, você nunca morou sozinho, o que você vai Isso fazer? não vai dar nada, Não me importou. isso não dá dinheiro. Simplesmente eu encarei, eu fui e vivo disso até hoje também. Minha primeira profissão é ser maestro, é trabalhar É uma das suas com profissões. é. E sem saber também, ó, pra você ver, eu acho que era vocação um dia eu ser terapeuta. Eu cuidei da minha vibração nessa época. Porque Eu me blindei sem que essas energias realmente penetrassem em mim e dissessem, não, realmente eles estão certos, não vai. Mas não, eu encarei. Lógico, você cria foi. primeiro, você cria algumas travas, que na época não tinha ninguém para me ajudar. Então você cria travas, então você vai meio com o pé atrás. Mas mesmo quando eu fui, entendeu? Eu encarei. Agora, tem pessoas, ou clientes que eu já cansei de atender, que não conseguem se soltar, não conseguem deslanchar nas suas carreiras Uhum. por causa disso. Porque pai e mãe ficam em cima. Eu atendi um rapaz ano passado que nem era daqui, mas ele quis vir presencialmente fazer terapia comigo aqui na minha cidade. Ele viajou Que quase uma hora bacana. para vir aqui. E ele tinha esse problema. Ele estudou, fez faculdade. Quando ele voltou para a cidade dele foi para os pais, o pai tem
vai ter uma marcenaria, uma marcenaria. Ele não queria que o filho fosse embora, não queria que o filho se deslanchasse. Então ele queria se desprender. Então ele veio, a gente fez fluxo de hora máxima, ele quis fazer um pacote de 3 sessões. Na primeira sessão que ele fez, ele já conseguiu se soltar. Ele já conseguiu. Mesmo? Tinha algumas coisas travadas na vida dele ali sobre relacionamento, porque influenciava no relacionamento dele, já melhorou. Ele tinha problemas também para um trabalho que estava para ser desenvolvido lá. Ele ia conseguir um emprego bom Uhum. dentro da profissão dele, não conseguia porque os pais, principalmente o pai, né, não queria que ele fosse, todo dia jogava aquela carga negativa em cima dele. Ele veio, ele não conseguia se soltar, ele estava realmente preso, realmente travado. E quando ele veio, conversou comigo, eu entendi qual era a situação dele, fiz os fluxos de energia com ele, dentro daquilo aquilo que ele apresentou para mim, ele começou a se soltar. Na terceira Começou sessão, ele, a ele olha, florescer. A pessoa floresce. É tão interessante que quando a gente também, às vezes a pessoa vai até com uma intenção, né, para fazer a terapia, para destravar, e novas possibilidades vão se abrindo, né, Ronaldo? isso então, eu fiquei feliz por causa disso, porque ele veio para resolver um problema com o pai, que o pai prendia muito ele, assim, prender não, nunca não tivesse liberdade de sair, mas o pai não queria que ele saísse de É, casa, o pai queria que ele é continuasse feliz. influência, né? Por exemplo, a gente vê muito isso em família, né? Às vezes é uma família, por exemplo, de advogados, aí os pais querem que segue, uma família de médico, engenheiro, comerciante, né? E é isso, e são com as melhores intenções que os nossos pais, né? E família também é um tema muito assim, muito extenso para a gente falar em outra ocasião, mas é bom a gente lembrar que é muito importante a gente honrar pai e mãe, mas, né, cada um tem a responsabilidade sobre sua Pois vida, é, né? A sua missão de vida. Inclusive, missão de vida e propósito é um assunto muito lindo, muito maravilhoso, porque a maioria das pessoas não sabe o que realmente é propósito e missão de vida. E, e quando a gente descobre o que realmente significa propósito e missão de vida, e principalmente que você descobre qual é a sua missão e propósito de vida, meu é Deus, verdade. eu posso falar isso assim eu posso falar com autoridade, sabe por quê? Porque é minha vivência, a minha experiência, né? O que eu tenho experienciado. Bom, a gente experiencia desde quando nascemos, mas foi muito intenso, Ronaldo, muito intenso de dezembro de 2023 até agora. E assim, é muito pouco tempo, né? Para quem já viveu uma parte da vida, eu com os meus 46 anos, então, assim, foi uma mudança muito significativa na minha vida, né? Então, por isso que eu digo que eu posso falar. Mas é isso. Então, assim, o ambiente familiar, gente, a gente tem como estar blindando, sim, tá? Seria muito, como é que eu ia dizer? Muito precoce eu virar e falar, se não tá bom com marido, esposa, separa, se não tá bem com pai e mãe, vai embora. Isso aí é um outro passo que cada um sabe o que fazer. Mas num primeiro momento é você se blindar, é você entender o que está acontecendo. E a partir daí, você vai tomar suas decisões, você vai entender o que é melhor, não é verdade? É verdade. Mas você pode se blindar sim, você pode começar a se blindar. E é como o Ronaldo falou, você pode começar com meditações, com orações, né? Estudar mais sobre isso, né? Tentar entender. Hoje a gente tem muita informação, né? E se não conseguir fazer sozinho, né, buscar um terapeuta aí para poder estar pegando a sua mão e fazendo essa caminhada juntos, né? E nós estamos aqui à disposição. E, Ronaldo, qual que seria a sua mensagem, né, para quem hoje está se sentindo o peso do ambiente, né? No trabalho, até mesmo nas relações sociais, dentro de casa, que ainda não encontrou forças
para sair, para transformar, para mudar isso internamente? Bom, eu sempre falo que a pessoa ela é mais forte do que ela imagina, né? Isso aí é algo que ela tem que entender, Todos tá? nós. Todos nós somos fortes, todos nós. Não existe algo que não possa ser feito, que não possa ser solucionado. Tudo tem solução. Então, continue fazendo o que a gente falou. Faça o que a gente falou aqui. Faça respirações. Procure fazer uma meditação. Procure se blindar com pensamentos positivos. Quando vir um pensamento negativo, tente entender o porquê daquilo e mude. Tem pessoas negativas perto, entenda qual é o momento daquela pessoa, por que ela está falando daquele jeito, aquilo é dela, não é seu, né? Faça esse movimento de imaginar que esteja dentro de uma bolha dourada ou dentro de uma pirâmide. Isso aí faz muita diferença, sim, tá? Eu só queria voltar um pouquinho lá no outro assunto, que quando a gente fala de família, nós não estamos fazendo críticas, nós não estamos criticando a família, nós não estamos criticando o pai e mãe, De forma mas nenhuma. como eu também trabalho com constelação, eu vejo que a maioria dos problemas é trazido da infância. É que a gente absorve Sempre. muitas coisas ali, até a gente brinca num grupo de consteladores que a gente tem, que até os palavrões foram blindados, né, na nossa infância. Isso, isso fez como que a pessoa ficasse reprimida. Então a pessoa precisa soltar. Então, eu A só quis gente entrar nisso carrega aí. muito trauma da infância, você não carrega, Ronaldo? Então. E eu só quis voltar nisso aí, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo falam, então minha família é o problema de tudo. Não, nós não estamos falando isso nem criticando o pai e mãe. A gente só fala que os pais, eles trazem aquilo que eles têm. Eles só podem dar aquilo que eles também tiveram. A sua realidade é outra. Seus pais vêm de uma geração diferente da sua. Então, respeite, até porque quem veio antes é maior, né? Dentro da constelação a gente vê isso, quem veio antes é maior. Eles contribuíram mais com a vida do que nós que chegamos depois. Então, respeite o momento deles e siga o seu caminho. Tá? E dentro dos ambientes de trabalho, do ambiente em casa, fazer isso que a gente comentou agora. Procure fazer uma Bom dia, respiração, Carla. procure trabalhar, Sim. procure fazer uma meditação pelas manhãs. Não está conseguindo fazer sozinho, não está conseguindo encontrar, às vezes, o áudio que você gostaria de ouvir, de meditação, nos procure. Tem tantos bons terapeutas aí, inclusive, nós somos suspeitos, né, de falar da nossa terapia Aura Master, porque realmente parece um milagre quando a gente faz, mas não. O Aura Master, eu Tem gosto de muitas fazer Aura Master, áreas, né, Ronaldo? A pessoa pode, se, né, se não quer a gente, se quer, se identifica com. Mas o importante é o quê? Pedir ajuda. pedir ajuda. E eu gosto de usar o Aura Master, sempre falo dele, porque ele é diferente das outras técnicas, né? Você vê a constelação, faz a pessoa ver muita coisa ali que talvez ela não gostaria de ver. E o Aura Master, ele faz toda essa limpeza sem que a pessoa volte na dor, né? Então, por isso que eu sou suspeito a falar dessa técnica. Acho que seria isso, era a pessoa realmente começar a cuidar mais da sua energia. E aí, com certeza, a visão dela, a energia dela vai ser outra. É o que a Carla falou aqui, ó. Muda imediatamente nosso padrão de energia, que é justamente o que nós estamos falando, né? A forma da gente blindar, né, a negatividade do ambiente, porque às vezes a gente não consegue mudar o ambiente. Embora, né, nós temos hoje o Aura Master, os fluxos específicos para ambiente, mas às vezes é um ambiente que a gente não consegue mudar, né? No trabalho ou numa casa que mora muitas pessoas, porque de onde vem a energia? Gente, a energia vem de nós, a energia vem das pessoas. Então é muito importante o que a gente não tem que preocupar em trabalhar a energia do outro. A gente tem que preocupar primeiramente com a nossa energia. É mudar a nossa energia, né? O nosso padrão de energia, né? Como a Carla falou aí. E é claro que você pode trabalhar a energia. Eu quero trabalhar a energia do meu filho, eu quero trabalhar, né? Eu quero ajudar meu pai, minha mãe, né? Tá passando um momento difícil. Você pode
mandar à distância? Claro que pode, né? Você pode dar esse carinho, esse presente, né, com a pessoa participando, ou o que a nossa técnica, essa técnica maravilhosa que a gente trabalha, que podemos enviar à distância, né? Mas primeiro você tem que, como o Ronaldo falou, você tem que preocupar com a sua energia primeiro. Trabalha primeiro a sua energia, né? Pois é, porque, como eu te disse agora de pouco, tudo começa e termina com a gente, né? Então, não adianta eu querer mudar o outro se eu não mudo a mim mesmo. Então, vamos cuidar da sua energia, né? Vamos cuidar de você primeiro. Sim. Não é arrogância sua, não se preocupar com o outro. Não é Você vai se preocupar com o outro, egoísmo. mas você tem que cuidar de você primeiro, né? O que você vê, o que você... Quando você muda, como eu disse agora de pouco, quando você muda, o mundo muda. E realmente isso faz todo sentido. Você começa a Eu enxergar gosto muito diferente, dessa né? frase. Eu gosto muito dessa frase, porque ela é muito verdadeira. Ronaldo, e como eu corro contra o tempo, eu gostaria então que você, né, no finalzinho, que a gente já está chegando no final, que você se apresentasse, e aí quando você terminar de apresentar, eu vou fazer uma pequena demonstração, vou fazer o SOS, você aceita? Aceito, com Vamos fazer o certeza. SOS para quem estiver assistindo a live agora, começar a semana aí já com positividade, né? A segunda-feira com positividade. Quem assistir na gravação também vai ter oportunidade de sentir um pouquinho, né? Que essa técnica oferece. Carla, tudo muda quando você muda, né? É verdade, tudo muda. A gente muda a visão, a gente tem novas percepções, novas ideias, é muito importante. Ronaldo, então se apresente, né, e fale também o seu Instagram, se você quiser digitar aí também, deixar o arroba para quem quiser entrar no seu Instagram e conhecer. Sim. Bom, me chamo Ronaldo Lopes, né? Como você mesmo já disse, temos o mesmo sobrenome. Tenho 50 anos, sou músico, maestro, e há 5 anos eu conheci esse mundo maravilhoso das terapias, a qual me encantei. Hoje tenho várias formações terapêuticas, a minha primeira foi o Reiki, né, que eu me apaixonei pelo Reiki. Hoje eu sou mestre em Reiki, fiz terapia quântica avançada, trabalho muito com energia, além do... Já trabalhava com Reiki, e a terapia quântica também trabalha com energia. Tem constelação familiar, trabalho também com radiestesia, eu trabalho com recuperação energética e o Aura Master, né? Que é essa técnica que vai ter uma demonstração agora, que é uma técnica que eu me apaixonei desde a primeira vez, lá em 2023 também, quando eu fiz minha formação em Aura Master, entrei depois quando teve os novos fluxos, né? Então, desde quando eu entrei nesse mundo das terapias, eu nunca mais consegui sair e vejo que todas as vezes que eu faço uma sessão com o cliente, eu também me energizo bastante, eu também me realizo, vamos dizer assim, acho que é a palavra mais correta, eu também me realizo toda vez que eu faço um atendimento, né? Esqueci de falar também que eu moro no estado de São Paulo, uma cidadezinha pequena, de 12 mil habitantes, aqui no interior de São Paulo, chamado Bocaina, né? Uma cidade bem pacata, bem tranquila, bem sossegadinha aqui. Acho que é isso. E o meu Instagram é @Ronaldo Lopes Terapeuta. Eu vou deixar aqui também nos comentários. Isso. E quero lembrar, Ronaldo, que, é claro, se você aceitar, eu vou deixar a live gravada. Eu costumo deixar, às vezes, ela por 24, 48 horas, né? Às vezes uma semana, e depois eu baixo ela lá no canal do YouTube. Então, quem quiser, às vezes chegou no finalzinho, quiser assistir novamente, quiser compartilhar, é só entrar no Instagram, @janalopes.oficial ou @Ronaldo Lopes, terapeuta, que vai conseguir assistir na íntegra. Ronaldo, então, preparado? Podemos fazer o Opa, SOS? Nós vamos vamos fazer um sim. fluxo que ele é curtinho, ele é rapidinho, ele é resumidinho, mas que tem um efeito poderoso. Aí eu vou pedir para você, a gente vai fazer só 2 movimentos, tá? Com a mão direita a gente vai bater no topo da cabeça e simultaneamente no peito. Então, você
vão acompanhar esse movimento, o Ronaldo vai fazer também, tá? É só vocês seguirem e repetir. E é só esse movimento que a gente vai fazer. Então, quem quiser fechar os olhos para se concentrar, pode fechar, pode ficar com os olhos abertos. Eu vou pedir apenas que vocês descruzem os pés, né? Descruzem os braços, relaxem. A gente vai começar, eu vou pedir que a gente faça algumas respirações, só para a gente entrar nessa sintonia, né? Para a gente dar uma acalmada e começar a fazer esse fluxo. Tá bom? E vou pedir para que vocês repitam com muita convicção, né? Que vocês acreditem nas palavras que estão falando, que sintem as palavras. Bom? Então, a gente vai começar a técnica. Primeiramente, eu vou pedir que vocês façam respiração bem profunda pelo nariz, bem devagar. 1, 2, 3. Segura um pouquinho a respiração e solta bem devagarinho pela boca. Dessa forma. Novamente, vamos respirar pelo nariz. 1, 2, 3. Segura um pouquinho. 1, 2, 3. E solta bem devagarinho pela boca. E mais uma vez, respirando fundo. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. E solta bem devagarinho. E agora, eu vou pedir que vocês comecem nessa posição, batendo simultaneamente, tá? É rapidinho, não pare e repita o que eu vou dizer. Eu ativo a minha coluna de luz. Eu ativo a minha coluna de luz. Eu honro o meu corpo. Eu honro o meu corpo. Eu ativo o meu princípio celeste. E o meu princípio celeste. Celebro a minha inteligência suprema. A minha inteligência suprema. Celebro cada ciclo que se inicia. Celebro cada ciclo que se inicia. Celebro cada ciclo que se encerra. Celebro cada ciclo que se encerra. Ativo a minha sincronia. Ativo a minha sincronia. Eu, meu corpo, meu eu superior. Eu, meu corpo, meu eu superior. Tudo está em sincronia agora. Tudo está em sincronia agora. Energizando. Energizando. Sincronizando. Sincronizando. Deixo ir o que não é luz. Deixo ir o que não é luz. Está tudo bem, corpo. Está tudo bem, corpo. Está tudo luz agora. Está tudo luz agora. Somos luz. Somos luz. Energia suprindo. Energia suprindo. Energia fluindo. Energia fluindo. Cura, fé, paz. Cura, fé. Honro meu corpo. Honra meu corpo. Honro a minha mente. A minha mente. Honro o meu espírito. Honra meu espírito. Honro a minha existência. A minha existência. Honro todos os níveis e dimensões. Honra todos os níveis e dimensões. Sou luz. Em sincronia perfeita. Sincronia perfeita. Na energia perfeita. Na energia perfeita. Está feito. Está feito. Isso. Pode soltar as mãos, relaxar. E agora, a gente vai repetir a palavra luz 3 vezes, tá? Só que a gente vai falar o Z consoante S e a gente vai estender. E a gente vai respirar profundo e a hora que soltar o ar, a gente fala luz, tá? E nesse momento que a gente falar a palavra luz, vamos imaginar, ou pelo menos acreditar, que do alto vem uma luz, uma cachoeira de luz violeta, tá? No tom violeta, e que ela esparrama por todo o ambiente. No segundo luz, a gente vai imaginar uma cachoeira de luz branca, brilhante, que também esparrama por todo o ambiente, desce sobre a gente e esparrama. E o terceiro luz, a gente vai imaginar que desce uma cachoeira de luz dourada e que forma uma bolha, que a gente está dentro dessa bolha dourada. Vamos lá, então? Vamos respirar profundamente.
E soltar. Luz. Luz. Isso, relaxe. E mais uma vez, vamos respirar profundamente. Luz. Luz. E pela terceira vez, vamos respirar profundamente. E soltar. Luz. Luz. E vem voltando devagarinho. Relaxado. Ronaldo, quero agradecer a sua contribuição aqui com esse projeto de café terapêutico. Lembrando que ele tem todas as segundas, acontece todas as segundas-feiras, às 6h30 da manhã. E o objetivo, o nosso intuito é a gente começar a semana mais aberto, com a visão mais ampliada, enxergando aquilo que a gente não está enxergando, vendo as possibilidades onde a gente não vê. A Carla falando, o café terapêutico, Jana, é a melhor forma de iniciar a semana. Gratidão, Carla, e gratidão a você. Você sabe que a Carla foi quem me deu, assim, a força total, para mim começar com esse projeto. Que antes eu fazia as minhas lives à noite, E eu sou muito matutina, sabe, Ronaldo? Muito matutina. Eu sou da turminha que levanta até 4h30 da manhã, 5 horas. É natural do meu corpo. E eu gravava todos os dias, uns stories de manhã tomando café. O Aura Money também, que eu sou aluna, do Aura Money, eu gravava todos os dias. E acaba sua Jana, você já aí. E aí ela foi e me deu essa preciosidade, esse presente, Mas é isso que acontece, gente. Quando a gente entra nessa egrégora, quando a gente começa a trabalhar a nossa energia, a nossa positividade, as possibilidades vêm, E vêm através de pensamentos das pessoas, A gente começa a atrair mais do mesmo. Então, se você está numa boa energia, você atrai pessoas com energia. E se a ideia não vem aqui da cachola, ela vem através de pessoas abençoadas, E o café terapêutico vem dessa pessoinha abençoada aí, que é a Carla Boniati, que eu sou muito grata, Carla. Eu nunca vou cansar de falar. Sou muito grata, gente? E gratidão, a gratidão rende, viu? Ó, a gratidão rende. A gratidão verdade. rende coisas boas. E eu tô falando isso, gente, olha só, o dia não é prosperidade, é coisas boas. É saúde, é amor, é mesa farta, Ronaldo? É verdade mesmo. Eu também sou grato a Carla, sabe disso, E parabéns, Ana. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito honrado, quando você me convidou. A gente ainda tem algumas travas, ainda não fiz nenhuma live, assim, eu sozinho, mas estou sempre com A os gente amigos. está aqui para aprender todos os dias e nunca vai esgotar o aprendizado. Enquanto a gente estiver aqui ou em outro plano, a gente vai estar aprendendo o tempo todo, Ronaldo? Isso é verdade. Então, eu fiquei muito honrado do seu convite, estar aqui. E, com certeza, quando me convidar, eu vou estar aqui disposto a participar novamente. Convidar novamente, sim, com certeza. Carla, muito obrigada. A Carla escreveu que eu já estava no movimento, só precisava de um direcionamento. Que a Carla também é uma das minhas mentores, Eu faço o Viver de Terapia. Gente, quem quiser conhecer a Carla também, que, é só entrar no Instagram dela, é @acarlaboniati, tá? Mas se caso não encontrar, é só entrar no meu Instagram ou no do Ronaldo também, que vai achar lá as pessoas que a gente segue e quem nos segue também. Então, quem quiser conhecer também o trabalho da Carla, é um trabalho sensacional. Ela tem um grupo terapêutico, ela trabalha com terapias individuais, tem um grupo terapêutico, que é o Caldeirão do Passado, que eu faço parte. O Ronaldo também já participou, Ronaldo? E quem quiser conhecer o trabalho do Ronaldo, repete seu Instagram aí, Ronaldo, para a gente finalizar com o seu Instagram. É @Ronaldo Lopes Terapeuta. Isso. E vai conhecer o trabalho do Ronaldo também, tá bom? Gratidão a todos que assistiram essa live, gratidão a todos que vão assistir. Eu verdadeiramente sou muito grata. E gratidão, Ronaldo.
viu? Que você tenha uma semana abençoada, uma semana muito próspera, porque prosperidade, gente, é tudo, é saúde, é amor, é relacionamento, é dinheiro, entendeu? É tudo. Então, uma semana muito próspera para mim, para vocês também. Beijos de luz. Pode ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.